E agora nessa aula 3, estarei pincelando a montanha do fundo do terceiro plano com esses 3 pincéis sintéticos, 2 azuis chineses e esse amarelo da linha Condor, número 10. Começo a misturar aqui esse amarelo ocre com um pouco do roxo azulado, ele fica um verde. Observe que quando eu misturo o amarelo com um pouco do azul, ele já começa a ficar sutilmente esverdeado. E esse roxo azulado, ele diluído no amarelo ocre, ele dá uma perfeita cor de profundidade, exatamente para a gente estar aplicando aqui nessa parte de terceiro plano, onde as cores não podem ser vibrantes, e sim cores de distância, e o ocre é uma cor muito importante na diluição e no preparo desse tom. Observe que também ao lado acima eu pego um pouco do azul arroxeado claro com um pouco do branco e começo a sobrepor na parte clara da vegetação à distância, que ele vai ficar exatamente, ganhar uma fusão de cores, onde eu possa estar aplicando e dando esse processo de distanciamento. A todo momento eu vou na paleta e busco esse laranja, que anteriormente na aula aqui eu expliquei como fazer a cor da nuvem, a cor do céu. Eu aproveito sempre essa mesma escala de cores para estar aplicando em outras partes do quadro. Ou seja, cada superfície que eu venho a pincelar, a gente determina de elemento. Então todos os elementos, eles recebem essa pincelada de sobreposição. Eu vou distribuindo a todo momento, trazendo as cores e aplicando elas sobre a distribuição do quadro. A montanha ao fundo, eu venho pincelando justamente com essa cor de azul arroxeado, misturado exatamente com o laranja do amarelo ocre com o vermelho e distribuindo nas outras partes, como o telhado, fazendo o contorno das profundidades. Eu dou uma base primeiro, para depois criar uma sobreposição. Importante também entender que essa é a parte de primeira demão. A lá-prima do quadro, esse é um momento de laboratório. A gente continua aqui nessa fase, buscando entender melhor a composição, o equilíbrio cromático das cores. Então a cor que eu usei no céu, basicamente, eu continuo utilizando ele na montanha e também usarei ele no mar. Sempre de forma de valores variados, ou seja, um canto tem mais luz do que o outro. Uma área precisa de uma pincelada mais grossa, a outra pincelada mais fina. Aí eu começo aqui agora a sobrepor umas pinceladas, dando uma intenção de casas, de barracas onde os pescadores também guardam seus materiais ao fundo. A todo momento vou na paleta, busco sempre esse equilíbrio. O roxo, ele faz um tom de profundidade muito grande. É uma cor perfeita para utilizarmos no distanciamento das cores. Agora eu mudo um pouco o pincel, pego o sintético chinês, como eu apresentei anteriormente. Ele é um pincel redondo. Eu começo a entrar com ele aqui para dar uma profundidade, criar umas marcações, dando uma fusão já nas cores que estavam aplicadas. Venho demarcando aqui uma linha de limite entre a água e a montanha, que toda essa linha que eu começo a pincelar, ela será sobreposta também. Entrarei com pinceladas sugestivas, impressionistas, que é para poder também dar uma visão e uma noção de distanciamento, onde acontecerão pinceladas de barcos, de veleiros, de outros tipos de barco de pesca, e vai dar uma ideia muito grande de profundidade. Vou aqui fechando nessa parte alta. O amarelo ocre vai fazer perfeitamente esse toque de profundidade. Em alguns momentos também eu posso estar utilizando um amarelo limão ou amarelo de cádmio claro, é onde eu uso na minha paleta. E eu vou buscando a todo momento aqui para continuar pincelar lá no fundo. E observe que o roxo ele faz um papel muito interessante. Ele faz um complemento desse amarelo ocre ao fundo da paisagem. Ele dá uma leve neutralizada. Lembrando que essa demão é muito importante a gente criar o laboratório da mistura das cores, sempre de forma sem acabamento. A gente não precisa dar detalhes, porque é o terceiro plano. A atmosfera ela se encarrega de tirar a nitidez e os detalhes dos objetos ao fundo. Continuo pincelando na parte alta.
vou andando com as pinceladas, sobrepondo. A todo momento busco um pouco mais na paleta, pego um pouco de azul arroxeado com branco para sobrepor umas pinceladas, né, na casa, porque é um momento de fechamento onde todos os detalhes que estão ainda com a marcação da queimação precisam ser fechados. Você pode observar que o roxo é o tempo inteiro distribuo. Depois eu venho criando a iluminação nos pontos de entrada de luz, que o objeto tem a parte da sombra e tem a parte da luz. Pego um pouco do branco, ilumino sutilmente agora com um pouco do amarelo ocre, meio alaranjado, e vou jogando na lateral esquerda das casas, dos objetos, para poder simular exatamente a entrada de luz, como eu falei anteriormente. Ó, começo a trabalhar um pouco do contorno do telhado, que são alguns barracões que estão lá no fundo, né? São casas e são construções que são justamente feitas para acompanhar o trabalho da pesca, acompanhar o trabalho de desenvolvimento ali de construções dos próprios barcos que são feitos à beira do canal. Então é muito importante dar essas pequenas pinceladas ao fundo, que facilita e melhora bastante a atmosfera do quadro. Agora eu venho com uma pincelada mais arroxeada, né, que ela vem com a complementar um pouquinho do alaranjado, só para não ficar muito vibrante. Então eu crio algumas marcações, porque o roxo é uma cor fantástica para darmos profundidade no quadro. É uma cor clássica. Agora dou umas pinceladas já simulando um certo reflexo. Agora eu pego um pouco do amarelo de cádmio claro, um pouco do ocre, né? O linhaça ele é sempre importante para que eu possa estar desenvolvendo e diluindo um pouco a tinta. Continuo a pincelar na parte alta. É um fechamento, é uma montanha ao fundo. Limpo agora um pouco o pincel no tecido, pego um pouco do branco, jogo em meio ao roxo que está ali, o roxo azulado, lembrando que é uma cor muito boa para poder jogar sombra, né? Agora estou fazendo agora uma lateral também de uma construção ao fundo. A todo momento eu corro na paleta para tirar o excesso de uma cor para outra. Estou sempre procurando limpar o pincel, que é dessa forma que eu consigo identificar as cores e dar uma base, senão ela fica meio perdida e embolada no pincel. Então a gente precisa criar esse hábito da limpeza do pincel, porque é muito importante. Fazendo um telhado, simulando a cor de um telhado, o laranja que eu criei aí, que eu estou trabalhando nos telhados, ele é sempre o vermelho chinês com amarelo ocre. Ó, cria um pouco de reflexo já, né? É uma cor neutra que eu começo a pincelar ali ao fundo, que a sobreposição que virá vai ser a simulação do movimento dos barcos ao fundo. São barcos, canoas de pesca, traineiras, que os pescadores deixam ancorado ali para os seus dia a dia de trabalho. Simulo uma leve luz aqui nesses telhados. Apesar de ser laranja o telhado, a telha ela não pode ser vibrante, por isso que eu uso bastante o ocre na profundidade do quadro. Ó, busco na paleta um roxo mais intenso e começo a sobrepor na mancha que estava anteriormente, que quando eu vou repetindo as pinceladas, elas perdem a intensidade da cor, elas começam a se fundir na própria cor que já está no fundo. Agora nesse momento eu pego um roxo também com essa mesma mistura e vou desenhando sutilmente aqui o corpo, a lateral de um barco. O casco dele ele começa a ser aplicado aqui na tela, ele vai ficando assim com esse tom meio acinzentado, azulado, arroxeado, mas é como neutralização do objeto.
não é uma cor definitiva. A gente tem que entender que a cor de fundo é fundamental na nossa aplicação. Ó, começa a misturar um laranja com um pouco do roxo, ele já começa a causar um pouco de intensidade. Eu começo a fazer a marcação do limite da água e do casco do barco. E aos pouquinhos eu vou elaborando sem compromisso. Eu não posso ficar perdendo tempo com muitos detalhes, porque o detalhe ele é utilizado na arte final. Esse momento de fechamento, quando a gente observa o quadro à distância, que a gente começa a se agradar mais do todo da cena e os elementos compostos nela. Então eu não posso ficar perdendo tempo com detalhes nesse momento. Essa é uma forma impressionista de aplicarmos as cores, como eu falei anteriormente. Eu começo agora também a sobrepor os telhados nessa parte alta, umas casas mais distantes, na parte levemente alta da montanha. Limpo o pincel a todo momento, pego um pouco mais de vermelho para variar um pouco o tom do laranja. Olha, peguei um amarelo de cádmio com um pouco do laranja, ele já vai fazer um laranja um pouco mais diferente. Ele vai dar uma leve vibração para que eu possa estar aplicando em alguns cantos dessa profundidade, mas ainda sem deixar uma intensidade maior, sempre diluído no branco, que é para só ganharmos um pouco de luz e um tom ameno. Não podemos dar vibração. Esse é o importante do terceiro plano, senão ele rouba a cena. As cores quentes, vibrantes, com mais detalhes, elas serão utilizadas mais próximas, no casco do barco, alguns detalhes da água, alguns reflexos. Então é assim que funciona. Nesse momento eu neutralizei um pouco mais do roxo com a própria pincelada do laranja, que é só para criar uma marcação e simular a vela de um barco. Observa que eu dei um leve reflexo e um barco ao fundo, sem definição, porque na aula anterior eu deixei uma marcação de tinta já na água, como se o céu estivesse refletindo. E isso nesse momento está me ajudando a criar um pouco desse reflexo, assim que eu pincelo a anatomia do barco. Jogo um pouco da vela refletida na água só para deixar uma marcação. Pincelo também um reflexo das casas ao fundo na água. Venho descendo, é uma pincelada horizontalizada, mas observe que ela vem descendo sem compromisso. Olha, vou marcando, distribuindo as pinceladas e deixando essa marcação, pois na próxima aula entraremos com as cores do mar e vamos finalizando essa aula desse jeito.